Olá pessoal, eu sou o Pedro Michelasso e estou aqui com o nosso segundo palestrante do dia aqui da terceira jornada de estudos ABC2 em Curitiba, na Igreja Presbiteriana, o professor Luiz Adriano. Ele é doutor em História do Brasil e que estuda aí há 10 anos mais ou menos a questão da filosofia da tecnologia, e por isso aí C.S. Lewis, Tolkien, Polanyi, todo mundo entra nesse barco, nessa temática, e foi sobre essa temática aí a palestra, né, Luiz Adriano? Tá, fale um pouco aí do que foi essa tua palestra. Então, o tema foi uma visão cristã da tecnologia, que eu falei, foi exatamente apresentando qual que é o ponto de vista cristão e o que o cristianismo tem a colaborar nesse debate sobre tecnologia. Então, falei um pouco sobre essa visão de criação que é de redenção, como que a gente pode aplicar isso, pode fazer uma crítica, né, da tecnologia, apresentar uma ética, né, um ponto de vista cristão aí sobre ética, né, então levar em consideração alguns elementos como falibilidade, né, do homem, a limitação que a gente tem, né, como seres humanos com relação à tecnologia e como que a gente pode aperfeiçoar isso, né, como é que a gente pode fazer uma crítica de vários momentos, né, vários aspectos da tecnologia, né, de como que a gente pode fazer uma tecnologia mais ética, mais, por exemplo, voltada para a proteção do meio ambiente, sustentável, etc. E Luiz, eu acho que até eu tinha até conversado com você, que é uma discussão que tende sempre a crescer, né? A tecnologia, eu vejo em três questões, né? A tecnologia aumenta, logicamente a discussão aumenta, e aí, como cristãos, a gente tem que se posicionar também em relação a essas discussões que giram em torno da tecnologia e propriamente por conta da tecnologia, né? Ah, qual que exatamente é o papel do cristão em relação a tudo isso? Eu acho que o cristão ele tem que não só, por exemplo, na área de filosofia, né, pensar, raciocinar, né, mas ele tem um debate acadêmico, também participar diretamente, né, como um engenheiro, como um cientista, né, a gente tem muitos exemplos de cientistas cristãos, né, Francis Collins é um dos maiores exemplos, mas você tem várias pessoas trabalhando na área da ética, né, então atuando. Eu citei bastante aqui exemplo do C.S. Lewis, né, que ele estava bastante antenado com as questões éticas da época, as questões tecnológicas, científicas da época, e ele entrou nesse debate, né, de igual para igual. Então, acho que os cristãos eles têm que participar mais, né, na esfera pública, na academia, né, a gente tem se ausentado muito da academia, né, como cristãos. Então participar desse debate, ir para a academia, produzir artigos, produzir pesquisa, né, tá no mercado de trabalho, na tecnologia, né, no ramo, enfim, né, colaborando aí, porque a gente tem muito para colaborar. Né. Um exemplo que eu citei bastante, né, do Doiver também, né, que quando eu apresento Doiver, falo, por exemplo, dos aspectos modais para não cristãos, né, mesmo na academia, eles se surpreendem, né, eles acham que é uma ferramenta muito interessante de trabalho. Né, a gente fala bastante sobre interdisciplinariedade, né, mas como fazer isso? Como trabalhar interdisciplinarmente? Né, então o Doiver, por exemplo, quando eu apresento e falo, você não deve analisar uma tecnologia somente de um aspecto tecnológico, mas você tem que usar vários aspectos em torno de questões econômicas, jurídicas, éticas, né, às vezes até de crenças, questões de crença mesmo, né, qual crença que as pessoas têm com relação àquela tecnologia, né, as pessoas se surpreendem. Né, eu apresento esse modelo e as pessoas falam, nossa, que interessante, né, quem é esse Doiver? Né, e as pessoas que se interessam e começam a perceber e ver, né, que a ideia do Doiver era a gente não pode reduzir, né, não vamos trabalhar com reducionismos, tanto na ciência quanto na tecnologia. A gente tem que ampliar isso. A gente tem que ver que a criação ela é multi-espectual. Né? Ela tem, Multifacetadas? sim, tem muitas facetas, ela tem muitos aspectos, né? E a gente pode pegar esses vários aspectos e analisar eles. Isso enriquece, na verdade, né? Tanto a análise de tecnologia, de ciência. E assim, eu concordo essa questão do aspectos modais do Doiver, né?
que você utilizou, de olhar de cada ponto, como a tecnologia, as coisas em si, elas atuam na realidade, mas eu acho que o papel da filosofia, ela se torna cada vez mais imprescindível, né? Por conta disso mesmo. Porque, assim, talvez lá anteriormente, eu não sei, até que, né, mas é uma observação de que talvez a tecnologia não tinha um impacto tão direto a nossa vida. Mas hoje, contas bancárias dependem de tecnologia, o celular, até para você abrir portas, tem aplicativos que se abrem portas. Assim, ela atinge o nosso cotidiano mesmo e parece que o papel do filósofo nessas questões se torna cada vez mais imprescindível também, né? Sim, mesmo, eu acho que não é de hoje, assim, que a tecnologia, normalmente se fala que os avanços tecnológicos e científicos, eles avançam mais rapidamente do que as questões éticas, as questões filosóficas. É uma crítica do Lewis. Né, exatamente, né, porque você tem uma nova tecnologia e a gente demora às vezes muito tempo para a gente pensar filosoficamente sobre aquilo, eticamente. Então, é certo produzir tal coisa ou não? Né? Então, muitas vezes, num espírito tecnicista, simplesmente vamos produzir. Né? Então, né, eu citei clonagem, por exemplo, né? Ou CRISP, né, que é a técnica de edição de genes. Então, que legal, né? Eu poder escolher as características específicas do meu filho. Né? Então, quero que ele seja inteligente, quero que ele tenha olho tal cor. Né? Mas aí muitas pessoas vão questionar, né? E falar, mas filósofos vão falar, não, mas espera aí, isso pode criar alguns problemas. Né? Isso pode criar, por exemplo, problemas porque não vai estar disponível para todos essa melhora inicialmente. E mesmo assim, né, se a gente puder escolher, será que isso não tira a liberdade dos nossos filhos? Né? Então, se você não se você puder escolher, né, será que isso não vai causar uma série de problemas? Porque você escolhe certas características no seu filho, mas o seu filho nasce e ele não queria ser mais inteligente. Né? Isso tem um impacto muito grande na minha vida. Às vezes traz uma depressão até na pessoa, né, muito grande, porque isso tira a liberdade da pessoa. Né? Então, uma série de questões. Essa questão, muitos vão falar sobre o apartheid genético. Né? Então, quer dizer, tem pessoas que são modificadas geneticamente e outras pessoas que não. Então, essas pessoas que não foram, que não têm acesso a isso, que não têm, às vezes, questões financeiras para fazer essa modificação genética, elas vão se separar. Então, não, aqui nessa universidade só as pessoas modificadas geneticamente, por exemplo. Essas as que são É algo real, né? É algo real, né? Exatamente. Então, isso que eu acho que é o papel dos filósofos, porque eles vão questionar o desenvolvimento tecnológico. Vão perguntar, falar, mas esse desenvolvimento tecnológico, ele vai trazer o bem para o maior número de pessoas, para todas as pessoas? Né? Sem entrar num utilitarismo, por exemplo, porque às vezes se fala, não, mas essa tecnologia vai trazer o bem para o maior número de pessoas possível. Normalmente se faz esses... Então, se eu estou trazendo, né, esses balanços, se eu estou trazendo muita alegria para um maior número de pessoas, essa tecnologia é boa. Mas não é necessariamente nesse nível, porque a gente vê, às vezes, alguns desenvolvimentos que são boas para várias pessoas, elas trazem questões ruins. Por exemplo, o nazismo é um grande exemplo disso. Né? O nazismo, para algumas pessoas, eram boas. Né? Para alguns alemães lá da elite eram boas. Mas para outras pessoas, por exemplo, você matar judeus, né? Mandar para o campo de concentração. Isso não era uma coisa boa. Então, às vezes, o utilitarismo, ele acaba na tecnologia, e é muito, muito utilizado isso, em vários momentos, vários discursos, nesse sentido, e ele acaba sendo cruel, na verdade. Né? Então, o cristão, ele entra nesses debates e ele vai falar, não, essa tecnologia ela é sustentável, essa tecnologia está servindo ao homem ou não? Está contribuindo para a abolição do homem ou não? Ou não. Sim, Luiz, eu quero outra opinião. Eu vou até usar um exemplo bem ridículo, tá? Para exemplificar aqui. Você vê que talvez se existe uma ausência do cristão nesse tipo de debate, será que ele não é causado por uma cultura que a gente alimentou no nosso meio de que a tecnologia nem sempre é boa? Por exemplo, lembra lá a questão do chip? O anticristo vai voltar e o chip. Então sempre esse pé atrás com a tecnologia. Você acha que tem alguma ligação, que faz algum sentido isso aí? Acho que sim, eu acho que nós como cristãos, principalmente assim, você vê bem marcado isso a partir do século XIX, que os cristãos eles se afastaram da esfera pública,
né, das universidades, se afastaram, falaram, não, a universidade é doutrinária, a universidade é muito pensamento, né, secular, então a gente vai se afastar, a gente vai ficar no mundo sagrado, né? Qual que é a vida cristã? O mundo cristão, vamos nos afastar para o nosso mundo cristão. E o que aconteceu isso? Aí os cristãos deixaram de participar, né, em disciplinas acadêmicas e um preconceito com vários tipos de tecnologias, às vezes. E são tecnologias muito boas. Você vê que você tem tecnologias que são ruins, mas você tem tecnologias muito boas. O Lewis, né, que era, por exemplo, crítico de várias tecnologias, ele utilizou, né, o rádio, que era uma grande inovação, o maior meio de comunicação da época, ele usou isso efetivamente para transmitir as palestras dele, né, que fez um impacto muito grande, né? Então, o cristão ele tem que balançar e ver assim, não ser um radical, de ser contra todo tipo de tecnologia, né? Às vezes você tem uns movimentos nascentes agora, por exemplo, anti-vacinas, né? Por quê? Né? Às vezes é até um pouco de falta de conhecimento, né, da ciência, né? Então você se afastou, você não quer mais conhecer, estudar e acaba às vezes por essa ignorância jogando tudo fora, né? O desenvolvimento tecnológico e científico. E você vê que tem muitos cristãos estão lá. Eu citei o Francis Collins, né, que ele lá ajudando na decodificação, né, do genoma humano, ou no mapeamento, melhor dizendo, né, no mapeamento do genoma humano, ele falando, não, agora a gente descobriu a linguagem que Deus escreveu a vida, né? Então, ele é um grande exemplo disso, mas você tem muitos outros, né, exemplos disso. Olha para a tecnologia e fala, não, a gente não vai ter essa cultura de se afastar da tecnologia. Claro que a gente não vai pegar toda a tecnologia e usar ela acriticamente, sem crítica. Né? Pegar, não, então toda tecnologia eu posso usar à vontade, né? Eu posso usar redes sociais à vontade, eu posso usar smartphones à vontade, né? Sem crítica. Não, o cristão tem que ser o primeiro. Espera aí, eu vou criticar práticas negativas da tecnologia, né? O mau uso das redes sociais. E passa pelo crivo, né? Tem que passar pelo crivo da palavra. Exatamente. Né? Fake news, por exemplo, os cristãos têm uma participação, ou deviam estar participando mais ativamente disso, né? Talvez, sei lá, cristãos na área da tecnologia criar mecanismos para você filtrar fake news, por exemplo, né? Chega lá e fala, não, o cristão, a nossa pauta é verdade, né? Nós pautamos pela verdade, nós lutamos pela verdade, então nós temos que estar aqui e combatendo notícias falsas, combatendo, enfim, maus usos que se faz, né, hoje aí que a gente vê das redes sociais. Como que a gente pode usar de uma maneira boa as redes sociais? Talvez o Lewis hoje, talvez alguns vão me criticar, mas eu acho que o Lewis usaria muito as redes sociais. Porque ele era alguém que gostava de escrever cartas, trocava cartas com pessoas até, né, além mar, longe, distantes. Ele gostava muito de se comunicar. Né? Então hoje acho que as redes sociais ele se daria muito bem, na minha opinião. É verdade, cara. Você até falou sobre essa questão que os cristãos ficaram meio alheios, né, aos meios universitários e tudo mais, e a gente, podemos dizer assim, que estamos herdando essa omissão, essa questão. Então, assim, o fato é que se o cristão não ocupa um lugar que ele poderia ocupar, outra pessoa vai ocupar, e daí não adianta a gente lamentar por isso, e devemos esperar que as próximas gerações vão pagar por essa nossa omissão, por essa nossa, podemos até dizer, covardia, né? Então, a tecnologia, como se diz, né, tem que passar pelo crivo. Às vezes a gente acha que são temas tão banais que não devem passar pelo crivo da palavra, mas na verdade a palavra tem que estar assim lá no... A gente acha só o telefone ali que eu uso no cotidiano, tá? Mas tudo, a realidade deve estar pautado nisso, né? Sim. Eu acho que a gente, nas nossas igrejas, como cristãos, a gente tem pouco debatido sobre tecnologia e ciência dentro das igrejas, né? E a gente vê que as pessoas vão, por exemplo, na igreja e elas têm o celular, todas têm. Então, às vezes as pessoas, né, abram suas bíblias, né? A pessoa abre o celular, né? Então, está muito presente isso. Só que, ao mesmo tempo que a tecnologia está onipresente, quase está, né, no nosso cotidiano, a gente fala pouco sobre isso, do ponto de vista teológico, né, de um ponto de vista cristão mesmo. Como que a gente pode refletir sobre isso? Né? Como é que a gente vai fazer um bom uso do smartphone? Como é que a gente vai usar em casa o smartphone? Os nossos filhos vão usar, não vão usar? Como é que é? Né? Como é que a gente vai atuar na tecnologia, no campo da tecnologia,
de uma forma cristã. Então acho que tem uma ausência muito grande, a gente está pecando por essa ausência. E realmente é isso, bem, como você bem disse. Né? Alguém vai estar lá, se a gente está fora desse debate, se a gente está fora da participação ativa nisso, como cristãos, como engenheiros, né, como cientistas, alguém está lá e vai estar fazendo. Né? E muitas vezes você vê que aspectos negativos, às vezes, da tecnologia se apresentam. Né? Então, o cristão, ele motivado, né, ele sabendo, tendo a palavra bíblica bem presente, né, sabendo nós somos criados, nós caímos, nós vamos ser redimidos não pela tecnologia, mas por Jesus, né, pela redenção que a gente espera, que a gente aguarda, a redenção completa que já foi iniciada. Se a gente tem muito forte isso, a gente pode empreender e ter tecnologias melhores, né? Pode ter mercado de trabalho melhor, exatamente. A gente pode ter universidades melhores e pode ter uma ciência melhor. Para o reino, né? A tecnologia para o reino, utiliza isso para... Exatamente. É isso, se você, como eu disse, né? Se você perdeu o nosso encontro, eu lamento muito, o vídeo serve de consolo. Aqui é só um pouquinho do resumo de tudo que houve na palestra do Luiz Adriano. E a gente te espera na próxima, já que o Encontro Nacional da ABC2, o próximo, será aqui em Curitiba. E é isso, no mais. Tem mais alguma coisa? Só isso? Até mais!